Olá, sejam bem-vindos à minha aula. Me chamo Arla, sou graduada em Ciências Econômicas pela UEG, tenho MBA em Finanças com ênfase em Mercados de Capitais e sou especialista em Gestão, Contabilidade e Finanças Empresarial. E nosso tema da nossa aula demonstrativa é o planejamento estratégico, conceitos e aplicações práticas em pequenas empresas, tá? E aí a gente vai entender o processo de como é importante o planejamento desde a pequena empresa até o grande negócio, tá? E aí o planejamento ele vai te resguardar sobre eventuais situações, sobre eventuais riscos aí, a gente vai ver ao longo da nossa aula, né? E vamos começar entendendo o que é o planejamento estratégico, tá? O planejamento ele antecipa situações do futuro com inteligência. Ele te resguarda em situações que possam vir a acontecer de uma maneira inteligente. Você vai estar preparado para situações positivas e negativas aí com o planejamento, tá? E aí, para a gente entender o que é o planejamento, eu dividi aqui em três situações aí, três passos. Primeiro, ele antecipa, como eu já disse, o futuro, né? Planejar para prever e agir. Então, o planejamento, ele vai te resguardar para situações que possam vir a acontecer e vai fazer com que você se planeje ao longo do tempo para o seu objetivo central lá, para o objetivo central da sua empresa. 2. Define metas. Objetivos claros e alcançáveis. A gente vai definir o nosso planejamento. Claro, a gente vai colocar um objetivo central e vai definir esse objetivo central lá para a gente atingir com metas, tá? Então, a gente vai dividir ele com metas para a gente poder chegar até esse objetivo final. E 3, recursos otimizados. A gente passa a otimizar e fazer com que os nossos recursos da nossa empresa sejam mais eficientes, tá? Recursos que a gente esteja disponíveis no momento ali, porque não adianta eu sonhar com um recurso inalcançável e colocar no meu planejamento, sendo que não tem como eu atingir esse objetivo porque eu não tenho esse recurso, tá? Então eu vou colocar na ponta da caneta os recursos que eu tenho e o que eu vou fazer com esses recursos para auxiliar em chegar nas minhas metas, no meu objetivo aí, tá? Então, o planejamento estratégico é nada mais, nada menos do que me antecipar e me resguardar para situações futuras com inteligência, tá? Por que planejar é essencial para pequenos negócios aí? A gente sabe que muitas empresas de grandes portes, elas têm planejamento como uma estratégia. E por que para o pequeno empreendedor é importante, tá? É importante porque a gente tem também planejamentos de crescimento para nossa empresa pequena aí. E aí a gente planeja chegar no objetivo central lá, minha empresa é um MEI, eu planejo faturar mais e sair do MEI, e para o pequeno empreendedor, para a pequena empresa, né? E aí, com esse planejamento, eu vou atingir meu objetivo, vou saber em quanto tempo eu vou atingir meu objetivo, tá? Por isso que planejar é tão importante para o pequeno negócio. Empresas pequenas, elas também precisam de estratégias para elas poderem se alavancar no mercado aí. E trouxe duas situações aí que, sem o planejamento, a empresa passa a ter decisões impulsivas, falta de organização, resultados incertos, tá? E aí, assim, se a empresa crescer, é consequência de algo que a gente fez e a gente não vai saber sem o planejamento, tá? E com o planejamento, você sabe todos os passos que você deu e, como eu disse, em quanto tempo você vai chegar para atingir aquele objetivo, tá? Com o planejamento, você passa a ter metas claras, ações organizadas, crescimento sustentável aí. Então, é muito importante para a nossa pequena empresa ter um planejamento. Até cito bastante nas minhas aulas sobre em relação a gente não saber aonde a gente quer chegar. Quando a gente não sabe quando eu quero chegar, que seja como pessoa, como empreendedor, qualquer lugar serve para mim, tá? Então a gente não quer qualquer lugar, a gente quer atingir determinado objetivo. E como que eu vou atingir esse determinado objetivo sem planejamento?
Pode ser que aconteça? Pode, mas você não sabe como vai chegar, quando vai, como você vai fazendo o que vai dando, como eu disse aí, decisões impulsivas, né? E quando a gente tem um planejamento, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Ah, professora, não deu certo determinada situação que eu tinha colocado lá nas minhas metas, eu não consegui atingir a minha meta final. Então vamos reestruturar o planejamento. Pode acontecer? Pode, tá? Principalmente quando são os primeiros planejamentos aí nossos, né? Aí eu dividi para vocês aqui a etapa do planejamento estratégico. Ele tem 6 etapas, tá? E a gente vai entender um pouquinho sobre cada uma. Depois, ao longo do nosso curso, nós vamos entendendo elas separadas, vamos fazer atividades para poder a gente poder entender a realidade de cada etapa do planejamento e de como eu tenho que fazer, tá? E aí o primeiro passo é a missão. A missão, ela define o propósito da empresa, tá? Um exemplo aí para vocês é oferecer refeições saudáveis e acessíveis para a comunidade local. Ela define qual que é o meu propósito lá, o que eu tenho como propósito e ele vai ser alinhado com os meus valores. A gente vai falar sobre ele aí no nosso terceiro tópico, tá? Então a gente vai definir o meu propósito dentro do mercado. 2. Visão. Representa onde a empresa quer chegar aí, onde ela deseja chegar ao longo do tempo. Um exemplo, ser referência em alimentação saudável na cidade durante 5 anos. E aí, é sobre aquela questão que eu falei para vocês lá sobre o objetivo. A minha visão, ela é o meu objetivo. E o que eu vou fazer para atingir esse objetivo? Aí a gente vai dividindo ao longo do nosso planejamento entre metas, para a gente poder chegar lá, tá? Mas eu tenho que deixar essa visão clara aí. 3. Valores. Princípios que norteiam as ações do negócio, da nossa empresa aí. Qual que é o meu princípio? E aí, é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos como é importante os meus valores da minha empresa estarem alinhados com os meus valores pessoais também, tá? Por quê? Eu não consigo viabilizar, manter um valor que eu não acredito. Então, eu tenho que acreditar nesse valor, tá? Um exemplo aí, ética, responsabilidade social, respeito ao cliente, tá? Então, eu tenho que alinhar os valores àquilo que a empresa quer pregar. Usando um exemplo aqui até de uma empresa muito grande que ela sempre manteve seus valores, visão e missão alinhados, que é a Natura. A Natura, ela teve uma missão de fazer que o negócio ecológico, econômico e sustentável se tornasse algo realizável para ela aí ao longo do tempo. E aí a visão dela foi se tornar referência nessa área, né? E os valores dela estão ligados à responsabilidade social, responsabilidade ambiental. E desde quando ela foi fundada, ela tem os mesmos objetivos, visão e valores aí. E aí ela, ao longo do tempo, ela manteve e vem até hoje pregando mesmos valores, visão e missão aí, tá? Nosso quarto passo aí para a gente entender sobre o nosso planejamento, a análise SWOT. A análise SWOT, gente, ela também é conhecida aqui no Brasil como análise fofa, tá? Por quê? Porque a análise SWOT é um termo em inglês lá, usa siglas em inglês, e fofa vai usar as siglas em português, que representa o quê? Nossas forças, tá? Que é as forças, vantagens internas da nossa empresa aí. E aí a gente faz um quadrante, geralmente a gente faz um quadrante para poder a gente colocar tópicos aí com vantagens internas, o que a minha empresa tem de vantagem competitiva internamente aí, tá? Aí nós vamos colocar as nossas fraquezas também, limitações internas. O que a minha empresa tem de limitação interna? Usei como exemplo aí de forças, produtos exclusivos, né? Limitações internas como baixa divulgação. E aí, claro, a gente não vai colocar só só uma fraqueza, só uma força, a gente vai colocar vários e a gente vai alinhá-los depois da análise
para a gente poder atingir os nossos objetivos aí, tá? E aí a gente vai também colocar as nossas oportunidades, que são os fatores externos positivos, externos que possam influenciar positivamente a minha empresa. Por exemplo, tendência de mercado, alguma situação econômica que pode influenciar aí, tá? E as ameaças sobre os fatores externos negativos. São fatores externos que podem influenciar a minha empresa. Por exemplo, concorrência, alguma questão na economia de determinada situação, municipal, né, estadual, federal ou até mundial, tá? Coisas que podem influenciar aí a minha empresa negativamente. E aí, 5, né, nossos objetivos. Os objetivos, eles devem ser específicos, mensuráveis, alcançáveis, realizáveis, tá? Como eu disse lá no começo, eu tenho que ter esses objetivos claros, mas eles têm que ser palpáveis. Um exemplo, aumentar as vendas em 15% nos próximos 3 meses. E aí, os nossos objetivos é como se fossem as nossas metas lá, tá? Nós vamos colocar as nossas metas para a gente atingir a nossa visão central lá. Então, o que eu vou fazer para atingir a minha visão? Aí eu vou nomeá-las aqui e vou colocar essas metas mensuráveis em pequenos prazos para a gente poder ir chegar no nosso objetivo central lá, tá? 6, estratégias. As nossas estratégias, elas vão viabilizar alcançar as nossas metas aí ao longo do nosso percurso aí como empreendedores, né? Um exemplo, criar um perfil no Instagram, fazer parcerias, tá? Fazer uma divulgação ativa no Instagram, no Facebook, criar um site, são exemplos de estratégias que vão fazer com que eu chegue nos meus objetivos, tá? Trouxe um exemplo prático aqui, tá? É um caso fictício sobre a loja da Ana. Ana percebe a queda nas vendas de sua loja de roupas, tá? Ela faz uma análise SWOT e aí ela descobre que o problema das suas vendas, das suas baixas vendas aí, era a baixa divulgação, ou seja, o seu marketing não estava feito ativamente, tá? Então, Ana define metas e estratégias aí para poder solucionar esse problema e melhorar as suas vendas. E aí ela definiu como o uso de redes sociais, tá? E aí, consequência disso, Ana aumenta suas vendas em 20% dentro do prazo de 3 meses. E aí, a gente vai analisar o caso de Ana, a gente vê que no início a Ana não tinha um planejamento, né? Então ela tinha baixa divulgação, ela tinha vendas estáveis, ela tinha pouca organização e não tinha um planejamento, como eu já disse. E após esse planejamento, a empresa da Ana passa a ter uma visão sobre o que ela quer atingir aí e como ela vai fazer para atingir isso, né? Então, ela passa a ter o marketing em redes sociais, um crescimento nas suas vendas, um controle eficiente da sua empresa, tá? Então, é muito importante o planejamento. Vocês podem ver que num pequeno empreendedor é importante para a gente poder atingir os nossos objetivos aí. E os benefícios? Que benefícios, como eu já disse ao longo da nossa aula, vários benefícios, mas uma frase até central que eu trouxe para vocês aqui sobre o benefício do planejamento estratégico, que planejar é o primeiro passo para crescer com segurança, tá? Com estabilidade, para que a gente tenha segurança caso venha acontecer situações eventuais aí, que seja interno ou externamente, possam afetar a nossa empresa, tá? O planejamento vai trazer essa segurança para nós. O planejamento estratégico ele é acessível e aplicável ao negócio de qualquer porte, como eu disse, desde o pequeno empreendedor até o grande empreendedor. Mesmo com poucos recursos, um pequeno negócio pode crescer com organização e visão de futuro. Então, eu tenho poucos recursos, professora. Como que eu vou fazer um planejamento com esses poucos recursos? Você tem que fazer um planejamento principalmente com poucos recursos. Por quê? Você vai saber aonde aplicar esses recursos bem aplicáveis, né? Para que eles sejam mais efetivos para o seu negócio. Mais do que o planejamento no papel, é importante colocar em prática de forma contínua e adaptável.
Aí também não adianta eu fazer um planejamento, colocar lá na ponta da caneta, bonitinho, e aí chega lá, não aplico na minha empresa. Então, eu tenho que planejar, como eu disse, algo acessível para mim poder conseguir aplicar na minha empresa, tá? E aí os benefícios do planejamento são diversos. E aí eu trouxe para vocês aí alguns, que é a clareza de metas, redução de erros, melhor uso de recursos e um crescimento sustentável para sua empresa, tá? E aí é isso. É muito importante a gente planejar para que a gente tenha segurança e estabilidade no nosso negócio aí, tá? Trouxe para vocês as nossas referências utilizadas. Eu agradeço muito a atenção de todos e agradeço muito a oportunidade aí.